Olá, muito obrigado você que está acompanhando mais uma edição do nosso Jornal ACN. Muito obrigado você que nos assiste, você que confere mais uma edição do nosso jornal aqui pela internet. Você que nos acompanha pelos nossos perfis no Facebook. Também no Facebook temos a página do Cubo Notícias. Temos também o nosso Instagram, o nosso canal do YouTube, temos também a Rede X, antigo Twitter, e o principal, que é o nosso site. E agradecendo você e agilizando aqui, porque hoje tem muita informação para a gente destacar nesta sexta-feira, hoje já dia 17 de janeiro de 2025. Sexta-feira chuvosa, por sinal, e falando em chuva, a gente destaca a partir de agora para você a previsão do tempo para sabermos como deve ficar o clima, a temperatura, se vai ter alguma chance de sol ou não nos próximos dias aqui na cidade de Porangaba e também municípios vizinhos. Vamos conferir. Pois bem, gente, não tem muita chance de chuva não. Aliás, nós vamos destacar aqui para você agora a previsão da Climatempo para os próximos dias. Aqui para a cidade de Porangaba e também serve para os municípios vizinhos. Mas, por outro lado, além da previsão da Climatempo, eu vou apresentar aqui também um alerta meteorológico do Instituto Nacional de Meteorologia. Vou deixando bem claro aqui que, segundo essa previsão da Climatempo, nós teremos um clima mais moderado. Porém, não é o que dizem outras previsões, inclusive do próprio Instituto Nacional de Meteorologia. Mas vamos lá. A Climatempo diz o seguinte: bom, hoje, sexta-feira, dia chuvoso o dia inteiro. Amanhã, sábado, diz a Climatempo que terá sol com algumas nuvens e chuvas passageiras. À noite, muitas nuvens, mas com tempo firme. Apesar da nebulosidade, não deve chover no período da noite no sábado. Teremos uma temperatura abafada, um calorzinho aí de 28 graus. À noite não vai esfriar como vem esfriando nos últimos dias, ou melhor, não é esfriando, né, mas refrescando um pouquinho mais o período da noite. Vai ficar abafado ainda à noite, nesse sábado, segundo a Climatempo, 21 graus. Domingo, previsão da Climatempo para domingo é de sol com muitas nuvens, pancadas de chuva à tarde, pancadas isoladas e rápidas, segundo a Climatempo. Muitas nuvens à noite e não deve chover domingo à noite. Vai fazer calor também, 29 graus de máxima, mínima de 20. Segunda-feira, há uma expectativa de alta nas temperaturas, de dar um up nas temperaturas. Previsão de segunda-feira com sol e algumas nuvens, chuva rápido durante o dia, principalmente ali no período da tarde. Amanhã deve aparecer o sol, à tarde deve chover rápido, à noite também algumas pancadas, segundo a Climatempo, isoladas também. Máxima de 30 graus, já dá uma subida aí na temperatura. E vai fazer um abafadinho aí à noite também, 22 graus de mínima. E terça-feira, sol com algumas nuvens, chuva passageira. À noite, muitas nuvens, mas com tempo firme. Então, pancadas rápidas e isoladas de chuva, também na terça-feira, dia 21 de janeiro. Máxima de 29 graus, mínima de 21. Essa é a previsão do tempo da Climatempo. Por outro lado, eu trago para você aqui um alerta importante da Defesa Civil do Estado de São Paulo, com base nas previsões meteorológicas do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, que prevê para os próximos dias, em algumas localidades no estado de São Paulo, prevê que possa chover até 180 milímetros em apenas 3 dias, em algumas regiões aqui, principalmente no oeste do estado. A gente está quase ali no sudeste, no sudoeste, aliás. A gente fica ali bem, né, nessa região.
mas ali na área mais voltada para o oeste, também ali na divisa do Paraná, quase também na parte ali sudoeste, temos aí previsão de chuva forte e muito volumosa. Mas a Defesa Civil deixa claro, tem um alerta importante que vai valer para os próximos dias. Começou ontem esse alerta, vai até domingo, dia 19. Previsão de temporais de intensidade moderada a alta em todas as regiões do estado de São Paulo. Essa informação foi divulgada pelo governo do estado de São Paulo, reforçou a necessidade de atenção e cuidados da população. Esses temporais previstos podem vir acompanhados de raios, rajadas fortes de vento, alagamentos em áreas mais vulneráveis, e a Defesa Civil alerta que condições como queda de árvores e deslizamentos de terra também podem acontecer, principalmente em áreas de encosta. Então, para evitar situações de perigo, a Defesa Civil recomenda evitar áreas de risco, como encostas e margens de rio, principalmente no verão. O pessoal agora, final de semana, vai querer ir para o rio. Cuidado com a famosa tromba d'água que vem pelos rios, chove na cabeceira e desce aquela quantidade volumosa de água de repente. O pessoal está ali no rio achando que está tranquilo, mas em intervalos de segundos, podem surpreender banhistas, principalmente nos rios aqui do interior de São Paulo. Buscar abrigo seguro durante as tempestades, não pode ficar ao ar livre, mas também não pode ficar debaixo de árvores, né? Cuidado. Atenção ao trânsito, principalmente em vias com histórico de alagamento. Monitorar os canais oficiais para atualização sobre o clima, orientações de segurança, também de trânsito. Além de evitar áreas sujeitas a alagamentos, a população deve manter atenção ao deslocamento de objetos como telhas, lonas e itens soltos em quintais e terrenos que podem ser levados pelo vento. O governo do estado de São Paulo está disponibilizando atualizações em tempo real através dos canais oficiais e orienta moradores a seguirem recomendações da Defesa Civil do estado de São Paulo. Tem inclusive as redes sociais da Defesa Civil. Você pode procurar a Defesa Civil do estado de São Paulo nas redes sociais, você vai encontrar, né? Este alerta serve também como lembrete para a população adotar medidas preventivas, se manter informada durante esses períodos críticos. Para mais detalhes sobre o clima, então é só acompanhar as redes sociais da Defesa Civil e os boletins meteorológicos. Ok, gente? Então, nós destacamos uma previsão do tempo da Clima Tempo, que está tratando o assunto assim como chuvas mais moderadas, porém, existe um alerta vigente da Defesa Civil do estado de São Paulo, amparado nas previsões de outros institutos meteorológicos, que dizem que há a possibilidade da coisa não ser tão moderada assim. Nossa, que violento. Né? Tomara que seja. Tomara. Mas, enfim, prevenção é melhor do que tudo, né? Bom, gente, vamos destacar agora as informações do nosso interior de São Paulo. Daqui a pouco tem as notícias aqui da nossa cidade de Porangaba. Atenção, gente, esse caso aqui que aconteceu na cidade de Tatuí merece uma investigação bem rigorosa, bem importante, porque tem coisa aí mal contada. Trata-se da morte do trabalhador Jonatas de Souza Almeida, de 37 anos. Ele morreu após cair num poço e depois a estrutura desabou sobre ele. Isso foi terça-feira agora, dia 14, em Tatuí. Ele foi velado e enterrado em Capão Bonito, onde tinha familiares. Jonatas era casado, pai de 2 filhos, trabalhava como caseiro em uma fazenda na zona rural de Tatuí. Segundo a Defesa Civil, ele estava realizando manutenção no poço quando caiu. Familiares e amigos lamentaram a morte dele nas redes sociais. Ele foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Itapetininga, fez realização da perícia, foi liberado para ser velado a partir das 14 horas de ontem em Capão Bonito. Ele foi sepultado lá no cemitério Santa Cruz, no bairro Ferreira das Almas. Segundo a Defesa Civil lá de Tatuí, após a queda, a vítima ficou presa dentro do poço porque a estrutura caiu sobre ele. O local tem risco de desabamento. Jonatas foi retirado já sem vida do poço no início da tarde de quarta-feira pelos bombeiros. Agentes da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar trabalharam no resgate. Conforme o Ubiratã Vieira,
chefe da fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego, o trabalhador estava sem qualquer EPI, ou seja, equipamento de segurança do trabalho, o que teria colaborado com o acidente fatal. O Biratã afirmou que a fazenda onde ocorreu esse acidente está sendo fiscalizada integralmente, assim como o registro de trabalho de Jonatas. E o motivo dele estar fazendo a manutenção do poço às 9 da noite, às 21 horas. A Polícia Civil deve investigar o acidente, enquanto a investigação por parte do Ministério do Trabalho e Emprego já foi iniciada. Eu não quero dizer nada também, mas vai ter outro problema ali, além do uso do EPI, o fato do Jonatas estar fazendo um serviço fora da atribuição dele. Ele trabalhava na fazenda como caseiro, ele não era poceiro. Ele era caseiro, estava fazendo um serviço fora de suas atribuições, o que também vai pesar de maneira processual dentro da Justiça do Trabalho contra essa fazenda. Isso vai pesar com certeza absoluta. Às 21 horas, sem EPI e fazendo um serviço a qual não era sua atribuição, ele era caseiro, não poceiro. Vai dar ruim para o dono dessa fazenda e tomara realmente que seja penalizado. Não que isso vá devolver a vida do Jonatas, mas que possa trazer um pouco mais de conforto aos familiares dele. Afinal de contas, ele era pai de 2 crianças. Bom, gente, o que é para ser é. Se alguém tem que ser decente, vai ser decente. Se é para ser vagabundo, já nasce vagabundo, cresce vagabundo e vai continuar vagabundo. É o caso desse meliante de 16 anos. Ah, não é para falar que é meliante porque tem 16 anos. É mesmo? É! Foda-se! Tá bom, mas eu vou falar. Ele é um meliante vagabundo de 16 anos. Foi flagrado com quase 1.000 porções de cocaína, de drogas e R$256 em dinheiro lá na Vila Arruda, em Itapetininga. Isso aconteceu quarta-feira. A quantidade de drogas aí que você está vendo foi encontrado com esse meliante, esse vagabundo de 16 anos, que, segundo as leis brasileiras, é um coitadinho. É um pobre coitado, é vítima do sistema opressor e da miséria que assola o país, né? Coitadinho, não teve as mesmas oportunidades, enfim, né? É aquele discurso, né? Que você já sabe, que você já conhece. Os entorpecentes e o dinheiro estavam escondidos na mata, foram localizados por essa cachorra da Guarda Civil Municipal, né? Do Departamento de Canil, da GCM de Itapetininga. Segundo a PM, ele foi abordado durante patrulhamento pela Vila Arruda e em seguida foi solicitado apoio ao canil da Guarda Civil Municipal para verificação da área próxima da mata ali que ele estava circulando, né? Estava rodando a mata ali. Aliás, né? São uns idiotas, né? Fica rondando ali mata, região de mata. Tem uns noia por aí que a gente vê que fica nesses locais e ainda com uma mochila nas costas. Óbvio que não está estudando, né? A polícia bate o olho e já sabe o que o vagabundo está na mochila, né? Com o auxílio da cachorra Áquila, a polícia localizou 930 pinos de cocaína, 15 porções de maconha e R$256 em dinheiro. De acordo com a polícia, o adolescente e as drogas localizadas foram encaminhados para o plantão policial, onde foi registrado um boletim de ocorrência por tráfico. Agora, esse traste de 16 anos vai para a Fundação Casa, fica lá uns 2, 3 meses, come e bebe às nossas custas, é liberado e volta a fazer a mesma coisa. E ainda é tratado como vítima da sociedade pelo governo e por defensores, enfim. Homicídio na região, na cidade de Serquilho. Um homem de 32 anos morreu esfaqueado ao tentar defender a tia de agressões do ex-companheiro em Serquilho. Isso aconteceu ontem, quinta-feira. De acordo com o boletim de ocorrência, após o término do relacionamento, o suspeito começou a mandar mensagens para a mulher. Ele foi até a casa da ex para agredi-la. O
O sobrinho da vítima presenciou e tentou impedir a agressão e acabou sendo esfaqueado pelo suspeito, que fugiu do local após o crime. O corpo do homem foi encontrado na estrada vicinal Pedro Della Torre, na zona rural da cidade, com ferimento de faca no abdômen. Até o momento, ninguém foi preso. Gente, essa semana a rodovia Castelo Branco estava com a bruxa solta. Realmente coisa bem complicada na rodovia Castelo Branco esta semana. Tivemos ocorrências de acidentes aqui no trecho da nossa região, né? Acidentes graves, muito graves. O primeiro deles foi às 11h40 da última quarta-feira, né? Onde a gente está mostrando as imagens aí, a gente já noticiou nas nossas redes sociais, também está lá no nosso site, no nosso canal do YouTube. Uma pessoa morreu e outras 5 ficaram gravemente feridas nesse acidente, entre um caminhão carregando 14 toneladas de ração e 2 carros. Isso por volta das 11h40, ali na Castelo Branco, na altura do município de Cesário Lange. Entre os feridos estão uma criança de 7 e outra de 10 anos. E segundo a concessionária SP Vias, que administra o trecho, o acidente aconteceu na altura do quilômetro 137. 3 pessoas saíram ilesas e outra pessoa teve ferimentos moderados. 2 viaturas da concessionária e um guincho foram até o local, conforme a Artesp. A equipe de resgate contou com o apoio de 2 helicópteros Águia, entre as 13 horas e as 13h45. Ainda segundo a Artesp, o acidente aconteceu por volta das 11h40, uma das faixas precisou ser interditada enquanto o tráfego fluiu pela faixa da direita, o que gerou cerca de 6 quilômetros de congestionamento. O problema é que até agora ninguém sabe como ocorreu e quem causou o acidente. Tudo está sob investigação. Gente, depois disso, desse acidente que nós já noticiamos, demos detalhes já nas nossas redes sociais. Quer ver? Esse foi no quilômetro 137. 2 quilômetros à frente, no mesmo dia, outro acidente. Olha o estado que ficou esse carro. Um utilitário que perdeu o controle da direção e bateu na traseira de um caminhão na rodovia Castelo Branco. Nesse caso aí a gente tem a dinâmica do acidente. Essa picape estava vindo pela Castelo Branco, perdeu o controle da direção e bateu na traseira do caminhão. Foi quarta-feira à noite, mesmo dia. E 2 quilômetros adiante. De acordo com o Centro de Controle de Informações da Artesp, o caminhão transportava carga de leite. O motorista teve ferimentos leves e o caminhoneiro não se feriu. O Corpo de Bombeiros e a Polícia Rodoviária estiveram no local para auxiliar na ocorrência. Graças a Deus, sem gravidade. Bom, gente, agora também na Castelo Branco, mas aqui em Porangaba, outro gravíssimo acidente. Aqui no nosso município de Porangaba. Foi na madrugada de ontem e deixou uma vítima fatal na Castelo Branco. Segundo as informações da Artesp, o acidente aconteceu às 5 da manhã, no quilômetro 160 mais 800, sentido interior capital. Os veículos envolvidos foram um Volkswagen Nivus e um caminhão Mercedes-Benz LB 2014. Em depoimento à Polícia Militar Rodoviária, o motorista do caminhão disse que estava trafegando pela pista quando no quilômetro citado, no 160 mais 800, percebeu uma pancada na traseira do veículo. Foi então igual ao acidente que aconteceu ali em Cesário Lange, esse segundo acidente que aconteceu em Cesário que a gente falou, né, do utilitário bateu na traseira do caminhão. Mesmo caso, o motorista do caminhão estava trafegando e sentiu o impacto. Ele parou no acostamento. Ao descer do caminhão, o condutor do caminhão verificou que o SUV, esse SUV Volkswagen Nivus, tinha batido contra a traseira, deixando os 2 ocupantes feridos. Tinha 2 pessoas dentro do carro.
A equipe da concessionária foi acionada para o resgate das vítimas, sendo que uma delas precisou ser removida ao pronto-socorro aqui de Porangaba. Veio para o PA aqui de Porangaba. Por volta das 10h30 da manhã teve parada cardiorrespiratória vindo a óbito. Outro ocupante do Nivus teve ferimentos leves. A perícia foi acionada para averiguação do acidente. O Nivus teve perda total. As causas do acidente serão apuradas. Não precisa nem dizer, né? O Nivus estava em altíssima velocidade pelo estado que ficou o veículo. E outra coisa, quem trafega pela Castelo Branco está cansado de ver. Você pode estar trafegando a 120 km por hora. O que tem de SUV, essas novas SUVs, esses novos utilitários que vem surgindo aí, né? O pessoal que tem esses carros assim só andam acima de 140, 160 por hora. Até a hora que acham o deles. Você pode estar trafegando ali no limite da Castelo, 120. Vira e mexe, esses utilitários e SUVs passam voando. Picapes passam voando por você. Né? O cara acha que está com um veículo um pouco maior, um pouco mais potente. Ah, ele é imortal, ele é o as da velocidade, ele é o dono da Castelo Branco, ele pode sentar o pé, não vai acontecer nada com ele. Sou foda! Foi exatamente isso que aconteceu nesse caso, não tem nem o que discutir. Falando em acidente na Castelo Branco, esse não aconteceu em Porangaba, mas será julgado em Porangaba. Essa notícia a gente deu na época, foi uma notícia muito chocante, muito triste, de um acidente que aconteceu na altura do município de Bofete. 5 pessoas morreram na época, e a gente ficou muito revoltado nas circunstâncias que foram dadas este acidente. Dia 22 de janeiro agora, neste próximo dia 22 de janeiro, o Fórum da Comarca de Porangaba será palco de um júri popular para julgar o motorista acusado de causar um trágico acidente na Castelo Branco, em Bofete. Isso aconteceu no dia 11 de novembro de 2023. Só agora que o caso vai ser julgado. Que absurdo as leis brasileiras. Só agora. Mas enfim, né? Se passaram 14 meses, o caso que chocou a região resultou na morte de 5 pessoas, incluindo uma criança de 10 anos, e deixou uma mulher ferida. Conforme as informações à época, o motorista do caminhão estava trafegando na contramão, e ele trafegou na contramão por cerca de 3 quilômetros, sob efeito de álcool. Estava embriagado. Ele saiu de um posto de combustíveis e estava embriagado. Ele colidiu frontalmente com um carro que transportava 5 pessoas, causou a morte de 4 ocupantes da mesma família. Todos da mesma família. Você está vendo as imagens aí dessas pessoas. Entre as vítimas estava Vitória Maura Rodrigues da Silva, de 23 anos, e uma criança de 10 anos. O impacto também envolveu 2 motos que seguiam pela rodovia. O Marcos Eduardo Leite, de 48 anos, estava conduzindo uma das motocicletas, foi socorrido em estado grave e foi encaminhado para o Hospital das Clínicas da Unesp, lá em Botucatu. Não resistiu, morreu, faleceu no dia seguinte. A esposa dele, que estava na garupa, sofreu ferimentos leves. Após a colisão, o caminhão pegou fogo. E a pista ficou repleta de destroços, o que pode ter causado o tombamento das motocicletas, né? A Polícia Civil, que investiga o caso, confirmou que não houve contato direto entre as motos e os veículos envolvidos na colisão inicial. O motorista do caminhão foi preso em flagrante por homicídio e lesão corporal. Teve sua prisão preventiva decretada após a audiência de custódia no dia 12 de novembro de 2023. Agora, no julgamento, ele enfrenta acusações por homicídio qualificado com dolo eventual, dado que assumiu o risco de causar as mortes por dirigir embriagado na contramão. As investigações também conversaram com pessoas do posto que confirmaram que o motorista tinha ingerido bebida alcoólica. Agora a expectativa para o júri é muito alta, porque os familiares das vítimas entraram em contato com a gente do Cubo Notícias, pedindo para que haja justiça, e moradores locais estão aguardando que a justiça seja feita. O caso não apenas gerou comoção, mas também
reacende esse debate sobre a segurança no trânsito e as consequências do consumo de álcool ao volante. Mas, gente, esse motorista deve ser penalizado por homicídio, sim, ele assumiu todo o risco. Agora, uma coisa é certa, ele só está respondendo a este crime porque a batida que ele deu, ele estava na contramão na Castelo Branco. Dirigiu 3 quilômetros na contramão, bateu num carro, matou 4 pessoas da mesma família e outras 2 motos também se envolveram no acidente posteriormente e um motociclista morreu. 5 pessoas em decorrência deste assassino atrás do volante do caminhão. Ele é um assassino. O cara que faz isso, ele assume a responsabilidade, ele é um assassino. Ele tem que ser culpado. Agora, ele só foi indiciado de tal maneira a responder por homicídio doloso, porque o caminhão pegou fogo, os policiais chegaram lá, ele já tinha descido do caminhão, mas ele desceu do caminhão, os policiais chegaram e viram que ele estava completamente embriagado. Então ele foi detido em flagrante. A questão é, as leis precisam serem mais rigorosas com quem foge do flagrante, com quem sabidamente bebeu, se envolveu em acidente e foge de flagrante. Aqui em Porangaba tem pelo menos 2 casos assim de pessoas que sabidamente beberam, conduziram o veículo automotor depois disso, se envolveram em acidente, mataram outra pessoa, fugiram do local do acidente para não constatar que estava embriagado, fugiram do prazo de flagrante, só depois foram com a maior cara de pau da vida na delegacia, negar tudo, que não foi culpado de nada, e responder por homicídio culposo, sem responsabilidade, sem culpa nenhuma. Quando todo mundo sabe que as circunstâncias do acidente não foram mais apuradas apenas porque os elementos fugiram do local do acidente. Né? Então, até quando as leis vão continuar assim? Esperamos que este motorista seja exemplarmente punido. Outra porcaria que está nas nossas leis é a tal da saidinha. Aqui em Porangaba também tem uns tranqueira que estão detidos e recebem essa porcaria do benefício da saidinha. Um desses tranqueiras é esse aqui, já conhecido, inclusive até a gente publicou há alguns anos uma imagem dele tentando furtar uma motocicleta, né? É esse mesmo traste, né? Conhecido por Suvaco, foi detido pela Polícia Militar de Porangaba na semana passada, após ser apontado como suspeito em envolvimento em furtos na cidade e na zona rural. Quer dizer, ele foi anteriormente detido, já tinha comprovada a participação dele em vários crimes e foi preso. Aí ele estava preso e foi beneficiado com a saidinha de fim de ano. Essa porcaria, essa merda dessa saidinha de fim de ano. E ele retornou ao convívio social, né, no município aqui de Porangaba. Só que depois do período do prazo da saidinha, ele não retornou ao sistema prisional, o que fez ele ser considerado foragido. A prisão aconteceu quarta-feira, dia 8, após denúncias informarem que ele não tinha voltado para o sistema prisional. A PM prontamente se dirigiu ao local e conseguiu prender o Suvaco, conduzindo-o à cadeia. Agora a polícia vai dar continuidade às investigações, porque coincidentemente, enquanto este anjinho da família, porque a família acha que ele é um anjinho, enquanto ele continuar aí no convívio, enquanto ele continuava, aliás, no convívio social, graças à saidinha, coincidentemente, aqui em Porangaba, ocorreram vários crimes de furto, justamente em áreas onde ele atuava quando estava solto. Né? Então, agora
a participação dele vai ser a suposta, vamos deixar claro, a suposta participação dele em novos crimes cometidos no município deve ser investigada. A suposta participação dele deve ser investigada. Caso que chama bastante atenção para essa porcaria dessa saidinha de fim de ano, né? Os efeitos na segurança pública, uma vez que o criminoso, já com histórico de furtos, é colocado novamente em liberdade e não retorna ao sistema prisional depois. A polícia precisa ir lá e prender. Ainda bem que teve gente com bom senso para denunciar, né? Ainda bem. Falando em bom senso ou a falta dele, quinta vez que a gente fala sobre isso. Quinta vez. Coloca a imagem aí. Este ponto de ônibus fica ali perto do trevo de Porangaba, a cerca de 30 metros da rotatória de Porangaba, na rodovia Prefeito Benedito de Oliveira Vaz. Esta imagem aí foi retirada, foi fotografada na manhã do dia 29 de novembro de 2023. Na chuva da noite do dia 28 de novembro de 2023, foi uma chuva forte no dia 28 de novembro de 2023, acompanhada de ventos fortes, arrancaram algumas telhas deste ponto de ônibus. E desde 28 de novembro de 2023, não colocaram telhas novas neste ponto de ônibus. Então já se foram 14 meses para se colocar 2 telhas num ponto de ônibus que é muito utilizado pelas pessoas do Jardim São Luís, da Vila São Luís, aqui em cima, né, perto do trevo, da Vila São Judas Tadeu, da Vila São Francisco de Assis, aqui também do bairro das Partes, pessoas que utilizam esse ponto de ônibus para viagens intermunicipais, principalmente para Cesário Lange, Tatuí, né? O pessoal utiliza esse ponto de ônibus. Pessoal também que mora aqui no começo da Avenida Cristino Manuel de Miranda, então é um ponto de ônibus movimentado, que tem muitas pessoas que utilizam, né, para fazer suas viagens, ou até mesmo para se deslocar a bairros. Tem pessoa que vem para a cidade, né, bairro dos Ferreiras, Mirandas, o pessoal vem para cá, faz suas compras, vai até o ponto de ônibus ali para guardar, né? Aí o que acontece? 14 meses, 2 telhas arrancadas, e hoje é a 5ª vez que nós estamos falando disso. Deve ser porque os vereadores estão rodando a cidade e fiscalizando tudo. E não vem com essa que é responsabilidade do DR, porque em 2019 nós fizemos a reclamação aqui a respeito deste mesmo ponto de ônibus que estava com as madeiras podres. Estava com o emadeiramento podre. Nós falamos, tiramos foto, apresentamos aqui. 5 dias depois, o Departamento de Obras da Administração lá de 2019 veio e reformou esse ponto de ônibus. Trocou todas as madeiras, colocou as telhas, né? Fez a reforma 5 dias depois que a gente reclamou. Então, compete à Prefeitura de Porangaba fazer esse ponto de ônibus também. Né? Agora, 14 meses para colocar 2 telhas ou 3 telhas, depende da metragem, da largura da telha, que tem de 1,20, tem de 1, tem de 1,5. É só colocar telha de eternite. O prego para telha de eternite, você não precisa furar a telha, ele mesmo faz, é um prego especial, você bate com o martelo, ele perfura, você prega ele, ele faz a vedação, ele já vem com a vedação. É um serviço para 40 minutos, no máximo. Pregar 2 ou 3 telhas de eternite na estrutura do ponto de ônibus. 14 meses para isso. 14 meses para isso. Agora, as contratações para a estrutura do carnaval,
para os showzinhos de carnaval, isso já está tudo feito. Isso já está tudo encaminhado. Não adianta querer fazer elefante branco na cidade quando você tem coisa básica para fazer. Calçadão em praça, coisa que não precisava. E no fim ficou mais mal feito do que antes. A única coisa que serviu foi para anular 2 ruas importantes ali para o centro de Porangaba. Calçadão. A reforma da praça que não deu... Desculpa, não deu certo, não ficou bom. Já tem parte da cobertura ali de policarbonato, o friso de alumínio ali do acabamento da cobertura já se soltando. Agora estão inventando de fazer balneário na lagoa do Colina Verde. Puta que pariu! Quando você tem um ponto de ônibus que precisa só de 2 ou 3 telhas, os senhores não pregam, mas elefante branco, carnaval, coisa que aparece. Aparece, mas não parece. Né? Ponto de ônibus, vários colocados na cidade. Às vésperas da eleição, porque, né, aí aparece ponto de ônibus novo. E aqui, onde mais se precisa de cobertura, onde é um dos pontos de ônibus onde mais tem usuários, não se coloca um ponto de ônibus daquele lá. Não, porque quando está no centro da cidade, às vésperas da eleição, aparece mais, né? E o pior, né? Ponto de ônibus no centro da cidade, nem ônibus circular a gente tem na cidade, porra. E aqui, onde passa o ônibus de trajeto intermunicipal, não se põe um ponto de ônibus. Hoje eu estou falando assim de um jeito mais ríspido, para ver se vocês tomam um pouco de simancol, que já é a 5ª vez que a gente está falando. Falando em ônibus, gente, a empresa Rápido Luxo Campinas informa que até estudantes também utilizam esse ponto de ônibus nos fins de tarde. E agora chovendo direto. Outra coisa, vocês não colocam 2 telhas ali, 3 telhas, que seja. A chuva que está caindo agora vai danificar o emadeiramento, vai sair mais caro depois para os senhores arrumarem. É uma falta de planejamento perfeita, viu? Olha! E é outra coisa, viu? Esse negócio aí do Colina Verde é paquinho também. Não vai sair também não, viu? Escute o que eu estou falando. Vai ser igual o outro paquinho, o paquinho do outro lá, vai ser igual esse paquinho, mesma coisa. Não, fazer uma limpezinha ali, uma calçadinha e tal. A Rápido Luxo Campinas informa que já está realizando a confecção e renovação das carteirinhas de estudantes para o ano letivo de 2025, garantindo o desconto de 50% no valor das passagens. O benefício é voltado para os alunos que estudam fora de Porangaba, utilizam as linhas da empresa para as cidades de Cesário Lange, Tatuí, Bofete e Botucatu. Os interessados podem procurar o responsável, né, para a carteirinha. Ele fica lá na rodoviária nos horários de segunda a sexta-feira, das 5h10 às 6h20, das 8 às 9h30, das 11 às 11h30 e das 13h30 às 16h20. A empresa também reforça a importância de cumprir regras para viagens de menores de idade, que exigem a apresentação de documentos obrigatórios. Menores de 12 anos só podem viajar acompanhados de um responsável com um documento que comprove o parentesco. Entre 12 e 15 anos pode viajar sozinho, desde que esteja com documento de identificação e uma autorização com firma reconhecida em cartório. A partir dos 16 anos é permitida a viagem desacompanhada, desde que o passageiro apresente um documento de identidade válido. Então, para maiores informações, procura o atendimento da Rápido Campinas aqui na rodoviária de Porangaba. Vamos finalizar com uma boa notícia, né? No último domingo, dia 12, os jovens porangabenses, atletas moradores aqui de Porangaba, o Lohan Oliveira Diniz e o Luiz Henrique Furtado Teles, representaram com maestria a equipe Aliados BJJ Porangaba no Rio Summer International,
É um campeonato federado de jiu-jitsu. A competição aconteceu na renomada Arena da Juventude, lá em Deodoro, no Rio de Janeiro, e reuniu talentos de diversas partes do país. Sob a orientação do professor Preto Feliciano e do mestre Mauro Silva, os atletas se destacaram em suas categorias. O Lohan conquistou o lugar mais alto do pódio, garantiu a medalha de ouro, enquanto o Luiz assegurou uma honrosa terceira colocação, demonstrando garra e técnica durante os combates. É uma grande alegria ver o esforço e a dedicação desses jovens serem recompensados em uma competição de alto nível como essa. Eles representam não apenas a nossa equipe, mas toda a cidade de Porangaba, destacou o professor Preto Feliciano. O desempenho do Lohan e do Luiz reforça a força e o crescimento do jiu-jitsu na nossa cidade, inspirando outros jovens e esses jovens se dedicam a partir dessa inspiração ao esporte, acreditando aí que tem potencial de competir em grandes eventos, e o aumento da participação desses jovens é muito benéfico, não só para Porangaba, mas para toda a região. Porangaba agora comemora mais um capítulo vitorioso no cenário esportivo, com certeza de que o caminho para novas conquistas está só começando. Afinal, 2025 está aí no seu 17º dia apenas, e já há informações aí que o Lohan vai voltar a participar de mais uma competição no Rio de Janeiro. Tem várias competições de nível nacional e até internacional, onde atletas porangabenses do jiu-jitsu participarão. Boa sorte e parabéns a todos. Bom, é isso, gente. O Jornal ACN de hoje vai ficando por aqui. Desejo a você um excelente final de semana. Fique com a santa paz de Deus e até a próxima.